Eu tenho trazido aqui nesse canal por alguns dias seguidos já informações sobre crimes cometidos por representantes do Ministério da Saúde, em especial do ministro Eduardo Pazuello, do presidente Bolsonaro. Citei também a questão de omissão por parte do governador do estado do Amazonas, inclusive citei a situação do prefeito de Manaus, e o que eu mais leio nos comentários é: não vai dar em nada, não vai dar em nada, não vai dar em nada. Agora aqui tem informação para trazer para vocês de algo que aconteceu no início dessa semana, que é o pedido de prisão por parte do Ministério Público, do prefeito de Manaus e da secretária de Saúde. Os motivos que seriam responsáveis por esse pedido: fraudes e irregularidades em relação a nomeações para poder ocupar vagas nesse período agora da vacina que chegou em Manaus e também por conta da situação de furar fila. Só para vocês terem noção, tem pessoas que foram nomeadas no dia que a vacina chegou e no outro dia. Tem pessoas que conseguiram autorização para trabalhar no CRM 10 dias, 20 dias, 30 dias antes de a campanha de vacinação começar. Tem pessoas, por exemplo, que são empresários que foram vacinados, mulheres de empresários, e tem aquele caso, como a gente já sabe também, das gêmeas que gerou uma polêmica, mas eu não vou citar aqui porque muita gente já falou sobre isso. O prefeito já alegou que é um absurdo, que não se pode pedir a prisão dele, e a gente sabe que isso ainda tem muita coisa para acontecer. Eu particularmente, como vocês sabem, eu sou um defensor do que diz o direito, eu particularmente não acredito que ele acabe sendo preso, até porque ele vai ter direito à ampla defesa, à presunção da inocência, direito ao contraditório, e vai alegar que ele é prefeito, tem moradia fixa, então não teria necessidade de ser preso. Mas ele vai ter de responder a algum tipo de irregularidade junto à justiça, assim como as outras autoridades do nosso país. Bora pro vídeo. Pois bem, meus amigos, no vídeo que eu soltei aqui, inclusive, acredito que ontem pela manhã, que eu falava sobre a situação do pedido de prorrogação da prisão temporária do Oswaldo Eustáquio, eu citei lá que um dos motivos pelo qual se citava necessário a prisão dele ser mantida por mais 5 dias, a prisão temporária, era uma justificativa da lei que enquadrava ele, inclusive, em possível crime de morte por pandemia, por causa de alguns atos que ele tinha acabado praticado. E aí muita gente veio aqui dizer para mim que o que eu falei estava errado no vídeo, que não se pode prender alguém utilizando um exemplo da prisão temporária do outro, isso e aquilo. E na verdade, eu vou recomendar essas pessoas, como eu já tinha recomendado inclusive no comentário do vídeo de ontem, que lesse as fontes que eu deixei, porque eu não falei em momento nenhum no meu vídeo que a prisão de Bolsonaro, a prisão de Eduardo Bolsonaro ou de outros políticos aconteceriam baseados na prisão temporária do Oswaldo Eustáquio. O que eu disse para vocês é que no inquérito que está lá com o ministro do STF, que tem como relator em especial o Alexandre de Moraes, eles têm provas que estão sob sigilo e que poderiam enquadrar, naquele momento, preso temporário Oswaldo Eustáquio, nesse crime de homicídio por pandemia, ou morte por pandemia, melhor dizendo, para que fique bem explicado. Então leiam as peças que eu deixei e tenham menos preguiça e querer criticar o trabalho das pessoas sem querer acompanhar o vídeo inteiro e sem checar as fontes. Inclusive no meu vídeo, eu pedi que vocês assistissem outro vídeo que o Délio Consciência iria fazer, porque ele entraria em outros critérios jurídicos, que seriam esses critérios que eu expliquei no meu vídeo, que aquele documento, aquela peça que fazia parte do acervo que compõe, por exemplo, o inquérito das fake news, na parte que envolve o seu Oswaldo Eustáquio, aquele acervo poderia abrir um precedente para futuramente responsabilizar algumas autoridades ou até mesmo neste momento. E aí vieram me ensinar que o presidente não pode ser preso a não ser que ele cometa crime em flagrante ou isso ou aquilo. E isso eu sei, assim como outros políticos também, meus amigos. Só que alguns desses crimes, eles têm sido cometidos com frequência e o Bolsonaro pode ser enquadrado muito em breve, sim, assim como os filhos dele. A possibilidade do Bolsonaro ser enquadrado é menor? É, mas não foi sobre isso o vídeo. Foi que aquilo ali abre um precedente para que o Bolsonaro acabe sendo responsabilizado, se não agora, em um futuro muito próximo. Então, as críticas serão sempre bem-vindas aqui nesse canal, eu vou sempre ouvir, mas quando forem críticas sem fundamentação, basicamente criticar por criticar, eu vou pedir que vocês realmente leiam as fontes que eu deixei, que lá tá tudo bem explicadinho. Voltando para a situação de Manaus, a gente viu todo o caos que aconteceu. O Ministério da Saúde foi notificado em dezembro da situação, no início de janeiro, dia 3 e 4, teve reunião
reunião para falar sobre um possível colapso que poderia acontecer na cidade de Manaus entre os dias 11 de janeiro e 15 de janeiro. Acabou acontecendo no dia mais grave, dia 14, né, dentro dessa faixa aí. Muitas pessoas morreram, até onde se tem informação e relatórios comprovados junto a alguns órgãos responsáveis pela checagem das informações dos óbitos. Até o momento se tem cerca de 30 óbitos por asfixia, ocasionados inclusive pela falta de oxigênio, que o governo foi informado no dia 8 de janeiro pela própria empresa que fornece oxigênio, que faltaria oxigênio, então eles teriam pelo menos do dia 8 ao dia 14 para providenciar, e inclusive no dia 14 o ministro falou que tinha de esperar chegar os remédios, chegar o oxigênio, que se acabou não tinha o que fazer. E tudo isso vocês sabem. Depois, a gente sabe que poucos dias depois, iniciou-se a vacinação em todo o Brasil, inicialmente na cidade de São Paulo, no dia 17 de janeiro. Depois a gente viu partindo, por exemplo, para outras cidades, lá no Amazonas, por exemplo, em Manaus e em outras cidades do Brasil. A vacinação começou a ser aplicada no dia 18, 19 e continua sendo aplicada em várias regiões do nosso país. E aí que começa a situação complicada lá em Manaus. Porque, segundo denúncias do Ministério Público, tanto o prefeito Davi Almeida quanto a secretária de Saúde, a Chádia Fracha, acho que é assim que pronuncia o nome dela, eles estariam envolvidos em algum tipo de esquema de irregularidade que acabou utilizando a vacina para favorecer pessoas que apoiaram o prefeito na campanha, empresários que apoiaram o prefeito, e inclusive, segundo a denúncia do Ministério Público, até mesmo o número de médicos, cerca de 10 médicos, foram contratados de forma irregular para poder, em tese, aí, arcar com compromissos políticos. E só para vocês terem noção em relação à fraude da vacina, eu vou ler aqui em específico os pontos do Ministério Público, vou deixar para vocês as fontes aqui também, porque tem muita informação em relação a isso, eu não vou ler todos os pontos, porque senão a gente vai fazer um vídeo muito grande, mas sobre a fraude da vacina e as pessoas que furaram a fila. O que é que o Ministério Público usa de embasamento para ter pedido a prisão do prefeito de Manaus e da secretária de Saúde? O Ministério Público diz o seguinte: primeiro, houve omissão no planejamento e execução da campanha, o que indica o desvio de vacina para atender interesses particulares do prefeito e de toda a cúpula da Secretaria Municipal de Saúde. Segundo, doses da vacina foram usadas irregularmente na imunização de servidores municipais. Os nomes foram apontados, inclusive, a partir de uma lista enviada ao Tribunal de Contas do Amazonas pela Prefeitura. Inclusive, logo abaixo, quando vocês acessarem essa fonte, vocês vão ver que tem a lista embaixo das pessoas. Terceiro, nenhum dos indivíduos citados trabalha na linha de frente do combate à Covid-19 ou é idoso, grupo prioritário, como a gente sabe. Isso configura, segundo o Ministério Público Estadual, infração de peculato. Quarto, houve omissão na elaboração e na publicação do Plano Municipal de Vacinação com caráter doloso, ou seja, de forma intencional, com o objetivo de afrouxar a fiscalização. A gente já viu que depois de toda a situação envolvendo essas fraudes na aplicação da vacina e as pessoas que furaram a fila em alguns lugares do Brasil, inclusive aqui em Sergipe, a gente teve também casos de prefeitos e outras autoridades furando fila também para tomar a vacina da Covid-19, mas lá suspendeu-se a vacina depois de alguns dias para que daí passasse a encaminhar todo dia para as autoridades responsáveis a lista dos vacinados. Eu vou ler o nome, inclusive, de algumas dessas pessoas que estariam irregularmente sendo vacinadas, que teriam sido vacinadas, e vou citar algo mais grave que vocês podem ler, inclusive, aqui no primeiro comentário desse vídeo, onde estarão as fontes. E há uma denúncia, inclusive, também por parte do Ministério Público, que a quantidade de vacinas enviadas para o estado do Amazonas e para a cidade de Manaus não corresponde à quantidade de vacina que as autoridades da cidade e do estado divulgaram. Segundo o Ministério Público, existe um desencontro ou nos dados da prefeitura, ou nos dados do estado, ou nos dados encaminhados pelo governo federal. O governo federal encaminhou a quantidade de vacina e, segundo o Ministério Público, a quantidade de vacinas possivelmente pode ter sido desviada, por isso está dando essa diferença aí da quantidade enviada pelo governo federal e da quantidade recebida pelo governo do Amazonas em especial. Carlito, quem é que foi vacinado de forma irregular? Segundo o Ministério Público, as pessoas que foram vacinadas de forma irregular foram Chádia Fracha, a secretária municipal de saúde, Luiz Cláudio de Lima Cruz, subsecretário municipal de saúde, Sebastião da Silva Reis, secretário municipal de limpeza,
Clédson Rufino Ferreira, assessor da Secretaria Municipal de Saúde, Estênio Holanda Alves, advogado e assessor da Secretaria Municipal de Saúde, e Jane Mara de Moraes de Oliveira, secretária municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania. E segundo o Ministério Público, além desses citados, também foram vacinadas uma advogada, um empresário e a esposa deste empresário, de forma irregular e, segundo a denúncia pelo menos, com a anuência do prefeito de Manaus ou pelo menos de pessoas ligadas ao prefeito e à Secretaria de Saúde. Vocês devem estar achando estranho que, apesar de ter muita gente aqui que trabalha na Secretaria de Saúde de alguma maneira, essas pessoas não estariam na linha de frente de combate à Covid-19, por isso elas então não teriam a prioridade na vacinação. Evidentemente que o prefeito disse que é um absurdo pedir a prisão dele, que ele não cometeu nenhum tipo de ilicitude, nenhum tipo de irregularidade e que vai prestar os esclarecimentos necessários e que vai provar que por parte dele não teve nenhum tipo de ato doloso. Só que o Ministério Público mostra mais abaixo, inclusive vou deixar para vocês, como eu já disse, de novo aqui no primeiro comentário fixo, as fontes, que a contratação, por exemplo, de 10 médicos de forma irregular provaria, por exemplo, essa relação estranha, ao menos, entre o prefeito, esses médicos, as pessoas que foram vacinadas e a secretária de saúde do município. Inclusive aqui fala sobre quando os médicos foram nomeados, alguns foram nomeados dia 18 de janeiro, outros dia 19, outros aqui inclusive pediram autorização para trabalhar no CRM a partir de 10 dias antes ou 30 dias antes desse período da nomeação, e o salário que eles recebem aqui para os cargos que ocupam, que inclusive alguns desses médicos são gerentes de projetos, médicos em tese sem experiência, até onde a denúncia traz aqui, ou pelo menos com pouca experiência. Isso culminou no pedido de prisão por parte do Ministério Público Estadual, tanto do prefeito Davi Almeida, quanto da secretária de saúde, a Chédia Frache. Carlito, você acha que vai acontecer a prisão? Pouco provável, porque como ele tem endereço fixo, como ele ocupa um cargo público, vai se dar o direito tanto dele quanto dela acabar respondendo a essa responsabilização, caso isso seja aceito também, já que é um pedido, a Justiça vai analisar se aceita ou não o pedido de prisão ou algo do tipo. A função do Ministério Público é pedir, né, entrar solicitando isso, mas a gente sabe que não é só estalar o dedo, depende da autorização também da Justiça, mas algo que eu tenho dito aqui tem se provado. As instituições estão de olho. Infelizmente, nem tudo funciona no tempo que a gente quer e nem como a gente quer, mas funcionam. Tem gente que está olhando, tem gente que está observando e tem gente que está fazendo valer a lei, ou pelo menos tentando fazer valer a lei. Se a gente perder a esperança, como eu estou vendo muita gente falando aqui que não vai dar em nada, eles vão continuar fazendo o que estão fazendo. Eles precisam saber que a gente está olhando. Eles precisam saber que a gente conhece a lei. Por isso que a gente precisa estar forte todo dia, compartilhando conteúdo. Vocês que podem ler, que podem pesquisar, que tem internet em casa disponível, estudem, se preparem, existem sites aí que vocês podem entender um pouco mais sobre direito, um pouco mais sobre política, um pouco mais sobre história. Aqui no meu canal, inclusive, quem é membro do canal e quem é apoiador tem acesso a um curso básico de ciência política. O link, inclusive, para você se tornar apoiador do canal tá na descrição desse vídeo. Você vai lá, tem o endereço do Apoia-se, você clica e colabora a partir de R$5. Você já pode ter acesso ao curso através do mural do Apoia-se. E se você quiser ser membro do canal, basta vir aqui embaixo, clica no botão Seja Membro, e depois que você se tornar membro do canal, a partir de R$ 7,99 por mês, você passa a ter também acesso ao curso através de uma playlist disponível somente para membros do canal. E além de tudo, tem o nosso livro também, o Bora Votar, que fala da importância do voto, para que situações como as que aconteceram em 2018, por exemplo, não aconteça de novo no nosso país. Não é só pela eleição do Bolsonaro, mas sim pela quantidade de deputados ineptos e inaptos que acabaram sendo eleitos na onda Bolsonaro de 2018. Por isso, tanta dificuldade também, gente, em aprovar o pedido de impeachment contra esse criminoso genocida que ocupa a cadeira de presidente da nossa república. Eu queria pedir a você que, se puder colaborar com o nosso trabalho, você pode compartilhar esse vídeo, pode deixar like, comenta aqui para engajar também, pega esse vídeo, joga em outras redes sociais, marca amigos, para que a gente consiga ter um alcance maior. E eu queria pedir a vocês, mais uma vez, que se puderem colaborar, se tornando membro do canal, apoiador, adquirindo os livros que estarão aqui no primeiro comentário fixo, tanto livros escritos por mim, quanto livros que eu indico para que vocês possam estudar e entender um pouco mais
mais sobre política, sobre o cenário atual, sobre por que a gente diz que o governo Bolsonaro também é um governo fascista. E se você quiser colaborar de outras maneiras, a gente tem uma loja virtual. Lá a gente vende camisas com frases que eu digo aqui, como cabeça vazia é oficina para Bolsonaro, errar é humano, apoiar Bolsonaro não. E você pode adquirir as camisas acessando esse endereço, lojadohistoriador.com. As camisas custam R$ 39,90, a gente trabalha com as camisas de fio 30 e vocês podem pedir de qualquer lugar do Brasil, no boleto bancário ou cartão de crédito, ainda parcela inclusive no cartão de crédito, que a gente envia para vocês. Tem camisa tanto para homem quanto para mulher, e se vocês gostam do meu trabalho e podem colaborar de alguma maneira, é um dos caminhos que vocês podem usar para ajudar o nosso trabalho aqui, tá bom? No mais, como eu sempre digo para vocês, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro.